Então, primeiramente, meu boa tarde a quem está entrando. A gente vai aguardar um pouquinho. Hoje nosso bate-papo, a nossa live hoje é sobre luto, saudade e autoconhecimento, porque ele também é um processo, né, de reconhecimento. Então, após a perda de um filho, a gente precisa se reconhecer novamente, né? Então, precisamos nos descobrir, não é nem nos reconhecer, é nos descobrir. Eu vou aguardar um pouquinho aqui a Marcela, que é quem hoje a gente vai bater um papo, né? Até ela solicitar a entrada aqui. E vocês podem ir perguntando aqui, colocando suas dúvidas pra gente ir se conhecendo um pouquinho melhor. Então, tem vários temas que a gente vai buscar trazer ao longo de julho. E então, por exemplo, pais que se separam, né? Como que fica essa situação? Então, tudo isso a gente vai buscar trazer ao longo desse período. Vamos ver aonde está a Marcela. Ah, tá. Ela colocou aqui, me convida. Vamos ver aqui. Eu nunca sei. Uhum, acho que foi. Agora sim. Oi. Oi, Que bom que finalmente conseguimos dar tudo certo para a gente conversar. Eu estava falando aqui um pouquinho, Marcela, com quem está acompanhando, que a gente vai trazer temas durante a nossa conversa, né? Tá bastante eco. peraí. Entendeu? A gente vai tentar trazer aqui ao longo de todo esse mês e provavelmente mês que vem alguns temas bem legais, né? Então, sobre a perda, como por exemplo, quando a gente se separa, que eu e tu já tivemos essa conversa, né? Quando os pais se separam, o que sobra, digamos assim, né? O que tem pra gente se discutir a partir disso, né? Então, por isso que eu te agradeço pela disponibilidade, porque a gente sempre se expõe, porque o luto é uma coisa tão íntima, né? Tão da gente. Então eu te agradeço pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. E se tu quiser conversar, explicar, contar um pouquinho quem tu é, o que tu acha importante e como a gente chegou até aqui, estamos ouvindo. Tá. Você acha que tá com eco ainda ou você acha que eu tenho que pegar o fone de ouvido? Eu acho que tá Fala um bom. pouquinho, o que você Tá acha? bom. Tá bom agora? Tá. Então, eu sou a Marcela, eu sou mãe do Antônio. O Antônio, ele teve comigo por 9 meses de gestação, né? Eu recebi a notícia do óbito do Antônio com 39 semanas. E desse processo a gente tá agora, eu, né, o Antônio estaria com 1 ano e 6 meses agora, né? Se passar 1 ano e 6 meses de todo esse processo que realmente o tempo ele é um grande amigo, né? Eu sinto isso. Eu sempre quis ser mãe e meu maior sonho, assim, eu sou muito sonhadora e de todos os grandes sonhos, o meu maior sonho é ser mãe, né? E eu sempre quis ser mãe com 30 anos. E quando eu fiz aniversário de 30 anos, eu estava grávida do Antônio. Então, o Antônio me trouxe muitos presentes. E eu soube do óbito do Antônio já no hospital. Eu tive anemia e eu fiz o meu pré-natal para um postinho. Eu moro no interior, numa praia bem sem acesso. Então, com recursos escassos, eu estava numa situação emocional, um relacionamento também que era um relacionamento tóxico. Então, tinha várias questões que me levaram a não ter tanta informação na época.
e que essa anemia veio se agravar. Eu não tratei na gestação porque eu não sabia que eu estava com anemia, que foi o que hoje eu tô estudando, a gente está investigando uma trombofilia, até eu não te contei, né? A gente está nessa pesquisa para tentar entender realmente o que aconteceu. Mas então eu tive a notícia que a gente nunca imagina que numa gestação que teu filho não vai chegar, né? E desse processo eu fiz o parto induzido, fiz o parto normal e o Antônio nasceu já com 48 horas em óbito e foi um processo intenso, né? Eu fiquei com depressão pós-parto depois disso. Ele nasceu em dezembro de 2021, nasceu, que eu digo que foi o parto, né? E eu fiquei até setembro do outro ano, 2022, muito mal. Foi onde eu e o pai do Antônio a gente terminou. E aí eu entrei num outro processo, de um outro luto, que eu não sabia como sobreviver àquela dor, que era a única pessoa que entendia, né, o que eu estava vivendo de alguma maneira aquilo. Então eu sigo caminhando sozinha depois disso, né, e ressignificando o tempo todo essa gestação, essa minha história com meu filho. Nesse meio tempo, eu conheci a ONG, acho que foi logo no primeiro mês, segundo mês, porque eu comecei a procurar muitos vídeos de relatos de mães que tiveram casos de natimorto, porque a sociedade não fala sobre. Então, eu nem fazia ideia o número de casos de famílias que tiveram situações como a minha, de natimorto. E encontrei a ONG. E quando eu encontrei a ONG, eu lembro que eu falei pra Tati que eu queria ajudar, né? Eu sou assistente social. E a Tati falou, poxa, você que tá passando por isso, você que quer ajuda. Porque realmente é o que fazia sentido. Eu precisava me ocupar. Precisava ocupar minha cabeça. Porque eu entrei num lugar muito profundo, né? Assim, meio que um limbo que a gente entra, assim. A sensação que eu tive foi que eu fui atropelada por um trem e que eu fiquei em carne viva com o meu corpo todo aberto, exposto e só respirando. E aquilo lentamente com o tempo foi se fechando, assim, né? E se curando e cicatrizando. Mas é engraçado, ontem eu tive um. Eu não, eu não penso todos os dias no outono, mas, assim, não que eu esqueça dele, mas eu fiz parte da minha ressignificação do luto foi querer viver a vida em plenitude, em alegria. Eu sinto que eu vou estar honrando a vida dele, vivendo bem, me cuidando, alimentando os meus sonhos, indo atrás do que eu desejo. Então, ele já está dentro disso, ele já está o tempo todo aqui, né? Então, eu consegui ir soltando aquela imagem do bebezinho que estava no meu colo, morto, e do luto, da perda da família, porque eu perdi o filho, depois eu perdi o marido, então foi tudo embora, né? Todo aquele sonho, aquele futuro se desfez. Nesse meio tempo, muitos altos e baixos, e a gente fala acho que muito sobre isso, que eu acho que o luto não acaba. A gente tem dias que eu tô super bem, pulando de alegria e feliz por ter gestado meu filho, por ter sido um parto normal, por ser saudável, por poder gestar de novo. Tem dias que eu entro num lugar muito profundo e fico puta com a vida e com Deus e super revoltada. Então, eu me permito viver esses sentimentos, eu permito passar por isso. Eu acho que é importante. Eu tive uma fase que eu peguei a história e coloquei numa caixinha. Eu tive um mês que eu falei, não quero. E foi terrível, porque não era eu. Essa história faz parte de mim. Eu sou essa mulher que eu sou hoje pela minha história com meu filho, né? E nesse meio tempo eu já dava aulas de yoga na gestação, ali no sexto, sétimo mês eu parei. E quando eu me acessei, logo pós-parto, uns 2 meses depois, eu vi o quanto o yoga
podia me ajudar, a meditação propriamente, nesse processo todo. Então, eu acho que uma das minhas ferramentas que me auxiliam muito no luto é esse olhar para dentro, que nada mais é que meditação, né? A gente conseguir parar, refletir e acessar todos esses sentimentos, né? Não esconder eles da gente mesmo, né? Ah, são muitas coisas que fazem parte de toda essa construção que a gente vai fazendo, né, ao longo do tempo. Então, é muito bom a gente poder encontrar relatos, né, falas sobre a quantia que a informação modifica. Então, eu acho que nessas falas que a gente vem fazendo, é porque dá eco. Por isso que eu fico. Eu acho que sai o volume e entra em algum outro lugar. Então, assim, ah, quando a gente conversa, para mim é nítido a diferença que faz. Então, assim, não é que aumenta a dor ou diminui a dor ter informação, mas quem não viveu não compreende o poder que traz para a gente, poder de construção pós-perda, que traz tu ter acesso à informação, a gente ir se conhecendo. Então, isso é uma coisa muito importante, né? O porquê da meditação? A meditação é um período que tu para e tu olha, digamos assim, para ti mesmo. Então, eu mesma, quando eu comecei a fazer meditação, não foi por em decorrência da perda, já fazia muitos anos, né, que eu tinha perdido, e eu não sabia meditar. Então, como é uma coisa, uma descoberta, tu se voltar para ti mesmo, né? Então, para mim, ao longo de todos esses anos, eu venho aprendendo tanto, porque são partes separadas, mesmo sendo um único, porque a gente é um ser único, são partes separadas. Tu trabalhar o teu psicológico, por exemplo. Então, a forma como eu reagi à perda da Helena, tem coisas lá na minha infância, que começou lá na minha infância, e quando a Helena morreu se potencializou, e a partir dali que se deu todo o meu desenvolver, né? Então eu achava, por exemplo, porque eu bloqueou. Tá tudo muito bloqueado ainda. Muita memória do dia que ela baixou o hospital, as 12 horas que ela ficou lá. O velório eu não lembro de quase nada da Helena, né? Então, aos poucos agora tá voltando e quando eu falo, eu lembro de algumas coisas, assim, por exemplo, eu e a Flávia a gente tava falando, né? Que ela disse que chamou, hoje ainda, que chamou a atenção dela, porque ela falou que ela não, ao mesmo tempo que ela queria me abraçar, porque eu fiquei o tempo inteiro, as 12 horas que eu vi a Helena, eu fiquei olhando para ela. Então, eu não me imaginava fazendo outra coisa, eu não conseguia levantar a minha cabeça para olhar quem estava chegando, entendeu? Então, ela hoje falou isso 11 anos depois, né? E a minha irmã, e a gente trabalha todo dia junto, e a recém hoje ela conseguiu falar que ela pensava em me abraçar nesse momento e não queria tirar meus olhos de quem era a principal naquele momento. Então, era o último momento de despedida que eu tinha dela, da Helena, né? Então, isso é um cuidado. Para mim, a Flávia, ela me ensina muito, ela não está aqui agora, por isso que eu estou falando, tá? Ela me ensina muito dessa dedicação de querer ajudar, verdadeiramente, que é a questão da campanha. Então, a campanha que a gente fez esse ano, que eu não sabia o que dizer, não sei se tu viu, a gente trouxe várias frases, então a frase que foi mais criticada, digamos assim, porque eu acho o cúmulo tu criticar uma pessoa que está falando alguma coisa sobre o que ela viveu. Ela está falando sobre o que ela viveu. Então não é um lado A e um lado B. Então isso para mim me chamou muito a atenção. Que quem comentou como se fosse o lado A e o lado B. Quem viveu a perda contra quem não viveu, sabe? Então, não, eu não vivi a perda, mas para mim é difícil e tu tem que compreender que eu falei, ela é um anjinho para te ajudar. Eu não falei para te agredir. Então, quando a gente publicou a campanha, a gente publicou no nosso site um texto sobre isso, porque não adianta tu só dizer assim, ó, não fala tal coisa e não dá uma luz para as pessoas de como elas agirem ou alguma informação sobre. Então, a campanha, tanto a matéria
que saiu, que, diga-se de passagem, foi muito bem escrita, porque inicialmente era para ser o que dizer e o que não dizer, a repórter queria fazer, a jornalista, perdão. E eu falei para ela, não, é porque não tem, não é assim, né? Não é o bolo, não dá para te botar leite de vaca, tem que botar leite vegetal, não tem uma substituição, sabe? Uma frase que encaixa ali. Então esse é o grande complicado de toda essa situação. A gente, enquanto pai e mãe, tu vai devagarinho, vendo o que é melhor, o que não é, o que te ajudou, o que não ajudou. E quem está próximo a ti tem que presenciar tudo isso. Muitas vezes sem conseguir ter nenhuma reação, né? Então, sem conseguir ter nada a partir daquilo. E a Flávia, ao longo de todo esse tempo, porque além de tudo o que eu construí em relação à perda da Helena, tem tudo que eu presencio dos pais, né? Então, tem dias que eu venho para casa, eu absorvo muita coisa de energia, de dor das pessoas, e eu chego em casa muito vulnerável, digamos assim. Eu vou escrever um texto sobre o que eu senti e eu choro. E a Flávia, ela presencia aquilo de uma forma muito respeitosa. Então, ela não fala, ai, por que tá chorando? Porque se eu tô chorando é meio óbvio que tem um motivo. Então, ela me dá um espaço e ela tá ali. Muitas vezes ela vai, pega um copo d'água, ou pega um café, ou alguma coisa, e me chama muita atenção, porque ela fala, ok, podemos continuar? Podemos, porque a gente trabalha junto, né? Então, eu estou escrevendo lá, dali um pouquinho eu choro, passou, ela falou, podemos retomar? Sim. Então, quer falar alguma coisa? Não. Quer falar alguma coisa? Eu compartilho com ela. Então, eu acho que da campanha me refletiu muito o quanto é simples apoiar alguém, é tu estar ali verdadeiramente, tu olhar para aquela pessoa verdadeiramente. Então, uma das frases que foi mais criticada foi a primeira, porque eu acho que as pessoas nem se deram o trabalho de entender a campanha, tem que, tipo, ali não se deu o trabalho de entender a campanha, de olhar as frases, né? E comentaram, Travou um pouquinho para mim, Tati, você. hã? Travou um pouquinho para mim. Ah, voltou. Ah, voltou. Tá. Então, assim, as pessoas colocaram, e como tu dizer, ela é um anjinho, teu filho é um anjinho, não conforta. Para mim, eu não imagino coisa que conforte mais que isso. Não imagino, porque não tem informação sobre isso. Em primeiro lugar. Porque assim, e outra mãe colocou, para mim confortou, eu não sei, tipo, para outras. Claro, é sobre isso. É sobre para uma pessoa funciona, para outra pessoa não. Como que a gente vai saber o que funciona para uma e para outra? O conhecimento que tu tem. Eu conheço. Eu acho que é muito delicado, assim, né? Porque além de ser uma coisa totalmente. Além de ser uma coisa muito pessoal de cada um, o luto, a gente está lidando com a maior dor psicológica que existe, que é perder um filho, né? Emocional. Existe toda uma coisa que a sociedade não fala sobre isso, né? E as pessoas, e eu passei muito por isso. As pessoas não sabiam como agir, por não saber como agir, elas não agiam. E nisso eu me senti muito excluída. Eu me senti muito sozinha. Eu não tive rede de apoio nenhuma. Então, eu lembro uma pessoa que falou para mim: mas o que você teve foi um aborto. Cara, tipo, eu pari meu filho. E mesmo se eu tivesse tido um aborto, o que diferencia? A dor é a mesma. Não existe um parâmetro do que mais dói, do que não dói. Dói. É um filho que você tem uma expectativa, né? Que você sonha, que você cria todo um emocional para você dar conta lá no futuro de uma criança, né? Então, a gente tem que ter muita inteligência sobre como lidar com isso, só que como é um momento muito vulnerável, a gente não tem que ter inteligência, na verdade, de saber lidar com isso, né? Eu acho que quem tem que saber lidar com isso é a sociedade que tem que estar preparada para acolher quem passa por essa situação, e não pelo contrário, não eu que tenho que ter sabedoria de como lidar com as pessoas, né? É muito complicado. Então, por isso que eu acho que esse diálogo que você fala, né? Sempre que eu mando um depoimento, ou sempre que eu falo, e se pergunta, você quer falar? Eu falo, eu quero falar.
E eu vou falar e eu vou continuar a minha vida toda falando. Hoje mesmo uma moça me perguntou o que que aconteceu com o teu filho, né? Pensou um ano e pouco depois aí que ela veio me perguntar se você não quiser falar sobre isso, tudo bem. Eu falo, não, eu quero. Eu sempre vou querer falar sobre o Antônio, mesmo que me machuque, que me doe e depois eu fique um pouco mal, porque é natural eu lembrar e sentir saudades. Eu, eu me sinto um pouco nesse dever de fazer com que outras famílias sejam mais bem acolhidos. Claro que a gente quer que isso não aconteça mais, mas são fatalidades, né? Uma coisa que eu acho muito interessante que uma amiga falou, que é sobre a saudade. A saudade é o amor que fica, né? Então, eu acho que essa coisa do autoconhecimento ao longo dessa jornada de ressignificar o luto, ele, ele sempre vai a gente sempre vai estar olhando para a perda ou para o ganho, né? Seja lá como for, de uma forma, cada dia é um dia. Então, a gente ter essa sabedoria de entender que tem dias que a gente vai estar muito, muito, muito mal. E é aí que vem a questão de se cercar de pessoas legais, ter a rede de apoio, né? De ter uma ajuda psicológica, de ter uma amiga que te ampare, que te acolha, que entenda que você precisa chorar e que tá tudo bem, né? Você quer ler alguns comentários ali, Tati? Pois eu estava lendo agora aqui, eu acho que a Patrícia colocou ali. Tem alguns comentários aqui. Um falou da questão de adorar o filho, né? Foi o primeiro que eu li aqui que eu anotei 3 coisas aqui que eu quero pontuar. Então, a primeira, mas sobre a campanha é isso, tá? Então, é buscar diálogo, informação, não é lado A e lado B. E os pais, quando comentaram lá, comentaram, ok, é um tema difícil, mas vamos falar sobre. E as pessoas, a maioria que chegou para dizer ai, como que não confortou? O que dizer, então? Não tem o que dizer. Tem muito o que dizer, tem muito o que fazer. E outra coisa também sobre essa questão do abraço, que eu e a Flávia também falamos. Ai, dá um abraço. Ok, então assim, tu encontrou a pessoa no velório, tu dá um abraço nela, tu vai dizer meus sentimentos. 15 dias depois, tu encontrou ela, tu vai dar um abraço e vai dizer, oi, como está? Por exemplo, 2 meses depois, tu vai dar um abraço, então o abraço ele não resolve tudo. Então, a gente tem que cuidar pra gente não cair nessa canaleta da receita pronta. Ai, chega e dá um abraço, tá tudo bem. Ok, mas tu dá um abraço. Qual é o momento do abraço? O porquê do abraço? Porque o abraço ele não pode soar mecânico. O abraço ele tem que ser dado de verdade, de preocupação de verdade. Entendeu? Então, mesmo um sinto muito sincero, às vezes é melhor do que um abraço. E aqui a Silvana colocou as datas são piores para nós mães. As datas são complicadas, muitas datas. E, e mãe não é maior nem menor o que a gente vive, né? A posição de mãe é diferente da posição de pai, como é na maternidade também e paternidade. Então, por isso cada um tem a sua experiência, tá? Mas o que eu queria dizer, eu acho que foi a Patrícia que colocou aqui sobre dias, né? Me falavam muito isso. Ah, mas a Helena viveu 17 dias. Tá? Então, para começar, a minha filha viveu 9 meses e 17 dias. Foi o tempo que ela ficou aqui. E isso, ela viveu 9 meses e 17 dias a partir do momento que ela foi concebida biologicamente. Para vocês terem uma ideia do tamanho da discussão que a gente tem que fazer, tá? Porque muito antes de eu engravidar biologicamente da Helena, eu estava 1 ano tentando engravidar. Então já tem uma construção prévia. E eu estava 15 anos me relacionando com o meu atual e querido, digníssimo esposo, e a gente não pensava em ter filho. Não era uma coisa que a gente pensava. Nós tínhamos uma ordem assim mental para engravidar, né? Então as pessoas já esperavam que logo a gente teria. Então eu mesma, quando eu era criança, eu pensava em ser Amélia. Marcela é uma coisa para mim assim me chama muito a atenção, porque hoje é uma coisa que eu não me imagino em casa. Era uma coisa que eu sonhava ter a minha casa, cozinhar o dia todo, lavar roupa, e eu não tenho nada contra, porque para mim tem dias que eu preciso disso, desse me recolher. É bem interessante, porque eu sempre sou uma pessoa que sempre trabalhei uma mulher, sempre trabalhei fora, sempre tive minha independência. Mas, cara, eu adoro. Eu entro até num curso, às vezes, com umas pessoas, porque eu acho que tá tudo bem. É sobre o sonho, né? Como você falou.
E aí tem essa questão da idade. O meu filho não respirou, meu filho não Uhum. nasceu para o mundo. Mas eu fui para o hospital com o bebê conforto, com a mala, deixei o berço pronto. Ele existiu, eu peguei ele no colo, eu parei, eu vi ele, né? Então as pessoas têm nesse imaginário essa ideia de que você doeria mais se você fosse uma criança, né, com 2, 3, 7 anos, ou é de novo medindo valores numa coisa que não tem como você medir um valor, né? É muito pessoal de cada um. Você falou do abraço. É muito complicado, porque se a própria pessoa chegar, o que eu posso fazer por você hoje? O Uhum. luto, ele é tão profundo, ele desconfigura tanto a gente, que no yoga até a gente fala muito sobre a questão que ele é a morte do ego, né? Quando o luto, quando existe a perda de algo que é diferente de a morte, você não pode mais tocar. Não é um casamento que acabou e a pessoa está ali. Você não tem aonde manifestar aquilo. Então você tem que ressignificar aqui dentro. É a única maneira. Não existe outra Uhum. solução, né? Então, você falou sobre essa descoberta de volta, né? Acho que vamos falar das etapas e depois a gente volta na questão da meditação, né? Sim. Então, Tá. assim, sobre o tempo de vida, Marcela, eu queria só acrescentar que tem toda uma projeção ali. Então, a Helena, ela viveu 9 meses e 17 dias biologicamente, mas na nossa projeção, a gente viu escola para ela. Então, isso é uma coisa que eu sempre cito, que a gente foi comprar uma casa, a gente olhou, mas vamos ver onde tem escola para Helena. Eu estava grávida, estava com 7 meses, 8 meses por aí de gestação. Então, como que a gente vai conseguir definir, né, a vida de um filho? O tamanho da vida de um filho. E outra coisa, hoje eu estava falando com a Juscelia, que é uma mãe que arrumou toda essa movimentação em Glorinha, que é uma cidade próxima aqui. Ela faz lá, então, Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, tudo é ela que marca, eu vou e ela está lá, e ela perdeu o Rafael. Ele era adulto, até inclusive tem um irmão gêmeo, tem toda uma questão de identidade, né, com o irmão. E aí nós estávamos falando sobre isso. Então, a minha mãe, ela perdeu minha irmã num acidente de carro, com 21 anos. Então, eu tenho a minha perda, que é a partir de uma perda de um bebê que não viveu. Então, eu não conheci a minha filha, eu não sei o que ela ia gostar, não sei que personalidade ela teria. Tudo é sonho, tudo é projeção, entendeu? Então, quando falam assim, ó, saudade de uma coisa que a gente não viveu, parece uma coisa tão romântica, tão bonita de tu olhar, mas é muito doloroso. Porque, por exemplo, eu estava andando de carro com a minha sobrinha com 18 anos, dando risada, vindo de Porto Alegre, deve fazer uns 3 anos já. E eu olhei para ela, ela sorrindo, uma menina linda, sorrindo, dando risada, e a gente cantando, e eu olhei e pensei, eu nunca vou fazer isso com a minha filha. E eu saí de um sorriso para um momento de profunda tristeza. Então, eu acho que isso também fala muito sobre todo o processo. Os gatilhos que as pessoas que não viveram não entendem, né? Então, a Helena, ela viveu muito além disso e ela vai viver para muito além disso, porque o que eu sempre falo, e da Juscelia, depois eu quero acrescentar uma coisa. Um filho que vai para a faculdade e a gente chora de saudade, as pessoas entendem. Ele tem 20 anos, mas é filho, né? Quando faz 20 anos da morte do teu filho? Eu faço 11 anos e as pessoas não entendem. Não deixa a guria descansar, porque tipo, já ficou no passado, ela morreu e ela está para lá, não está na linha da vida aqui. Ela está na linha da vida aqui, entendeu? É uma coisa que não pode mais ser acessada. Só que na realidade ela não pode mais ser acessada em abraço, em beijo, eu não posso ver ela crescer no corpo físico, digamos assim, na biologia a gente não pode acessar. Mas na realidade, aqui eu não estou nem falando de espiritualidade, tá? Porque espiritualidade ainda é muito mais amplo que isso a discussão. O diálogo não é nem discussão. Eu acesso ela através do meu vínculo que eu tenho com ela. Então, a Helena, ela permanece em mim. Então, quando tu falou, eu não penso no Antônio todos os dias. Não é que a gente não pensa, é porque tá sempre ali no pano de fundo da tua vida e tu permanece, tu vai voltando pra vida, mas tá sempre ali. No começo eu sentia que era assim, como se a minha mente fosse uma grande sala
e nessa sala existisse um quadro gigante pendurado na parede, que é esse meu amor pro meu filho. E aquele quadro ele tá sempre ali. Então, às vezes eu passo pela sala, né? E não me dou conta do quadro, mas ele tá ali, né? Porque biologicamente a gente fica com o DNA do filho, né? No nosso corpo. Então, sim, é porque como só sente quem passou. Realmente é uma coisa única, que por isso que é importante esse debate e muito importante o trabalho da ONG, né? Mostrar mesmo e ir lá e continuar, porque é meio que como uma lutar contra a maré, né? As pessoas não entendem, então o que elas não têm, elas tendem a excluir de alguma maneira. E, e aí, por exemplo, o meu caso é o caso das mães que perdem os bebês na barriga, né? O que é o luto de um natimorto, o luto de um bebê que às vezes nem registro tem, no caso do meu filho, eu tenho o registro dele, mas aí não tenho o nome dele, eu tenho o feto dele, Marcela. Né? Até a legislação trata como. Não trata como um Antônio, trata como um feto. Não é Então como são um ser, né? Porque é uma pessoa, que é o que eu falei. Ai, perdeu com 8 semanas de gestação, é uma pessoa, ele é um ser. A gente cria muita expectativa em relação ao filho. Então, eu, por exemplo, eu ficava viajando, assim, porque era meu sonho. Então, meu maior sonho, né? Então, eu ficava pensando, ai, como será que vai ser o sorriso dele? Como será que vai ser a primeira namorada? O que será que ele vai querer fazer de faculdade? Né? Eu ficava imaginando que cor será que ele vai gostar de vestir. E, e isso foi uma construção, isso é real para minha mente. Porque se a mente ela não tem, a mente ela não separa o que é sonho, o que é real. O corpo sente, né, como real. Então, a gente sofre mesmo, porque a gente viveu de alguma maneira aquilo, né? E, e aí eu vejo assim, quanto é importante a gente respeitar o que a gente sente, não deixar que o outro sobreponha aquela razão que ele acredita que. E a gente ir sim e falar sobre os nossos filhos, sim, e não ter medo, não ter vergonha, e sabe, eu tive uma situação uma vez que assim, eu meio que briguei com a pessoa, porque ela falou, ah, todos os teus erros você põe culpa na história que você viveu com teu filho. Eu falei, não é que é uma culpa, eu falei assim, eu tava mal, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu carrego. Eu falei para essa pessoa, eu carrego. É meu, entendeu? Então você me aceita do jeito que eu sou. Eu sou essa mãe forte, sim, que teve essa história, que sobreviveu, sim, e eu vou levar isso comigo até o dia da minha morte. Sim, entendeu? Eu vou falar disso, sim, o tempo todo, se for necessário. Porque Porque faz faz parte da minha história. Olha, Né? faz parte, porque faz parte. Faz Pô, parte. E assim, Marcela, que a Silvana só pontuou que ela acha que ela colocou, se não me engano, foi aprovado a lei para registrar. Não foi ainda. Num programa foi colocado que algum programa de TV publicou que foi aprovado, mas não foi. Ela está tramitando, inclusive nós temos a 3649 que está tramitando e não foi aprovada a nível federal ainda. E aqui a nossa lei estadual, ela foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado quase que na íntegra, mas esta parte eles tiraram. Por quê? Porque vai contra a Constituição do Brasil. Então, assim, eu, enquanto trabalho, né, enquanto instituição, eu preciso compreender a proporção do tamanho do que a gente está fazendo. Então, assim, a amplitude, não é o tamanho, a amplitude do que a gente vem fazendo. Porque a gente atua em várias frentes, né? Então, na questão da lei, não é uma questão que eles não compreendem a importância de ter o nome. Eles compreendem, os deputados compreendem, que foi aqui a nível estadual. Só que o que eles alegaram? Lá na Constituição do Brasil, ele fala que para ser um cidadão, porque a certidão de nascimento é isso, nasce um cidadão do Brasil, né? Precisa nascer respirando. Está lá na Constituição. Se ele respirar uma vez, ele tem um nome na certidão, senão não. E aí tem portarias em cartórios que permitem
Só que depende muito da boa vontade do cartório. Digamos boa vontade, né? Eu acho que eu teve um caso, você também passou um caso de uma mãe que depois contratou um advogado e ela A CRI. conseguiu pôr. Porque é muito uma questão assim, mais de Humano, humanidade. significância pessoal, né? Eu para mim, assim, eu não faço tanta questão por várias coisas. Uma delas, porque, com todo respeito ao meu filho, mas o pai do meu filho é um babaca, me desculpe, Uhum. mas assim, então eu não. Não faço tanta questão mais. Não faz Pode ser que um sentido. dia lutar tanto e tanto atrás disso, gerar todo esse desconforto que esse desgaste que é de ficar, né? Então, tem várias questões, né? Mas eu acho que sim, tem mães que é importante pegar o papel, Uhum. olhar e ver. Para mim, no começo, eu fiquei muito mal de ver aquilo, muito. Mas hoje, já para mim, eu acho que é mais uma questão de uma conquista, dessa coisa de, de ter algo. Eu tenho uma mãe, acho que até ela tá vendo, Elaine, ela é aqui da mesma região que eu moro, e ela já Uhum. teve alguns casos de perda. E, eu, quando eu contei a minha história, eu falou pra ela, Mar, mas, cara, pelo menos você conseguiu ver lá teu filho, você tem um documento dele, entende? Eu não tenho nada. Eu saí do hospital sem Sim. nada, né? Então daí tem outra discussão, né, que a gente entra, da questão das semanas gestacionais. Uhum. Então é um universo muito amplo, né, na questão da lei mesmo, né. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da meditação, né, do autoconhecimento, Sim. porque a gente Senão vai aqui, passar a live, a gente fica conversando e não termina o que era, não fala sobre o que era pra falar. eu e a Tati é sempre assim, né, vai se deixar a cara, aí eternamente. A gente está aqui porque a gente está com uma proposta de fazer uma live toda semana para as famílias. É uma meditação guiada. A gente juntos a gente vai construir isso, né? Com o pessoal que quer participar. Então a gente quer escolher um dia na semana para que a gente possa estar junto e possa trabalhar essa redescoberta, que é voltar para dentro, né? Que foi o que você falou até ali quando você começou a meditar. A questão do luto, ele trabalha outras partes da nossa história, né? A gente tem como foco ali a questão da perda, mas quando a gente começa a ver, eu acho que o que fica tão conflituoso, porque a gente tem outras questões para resolver também dentro de nós, e acaba que a gente vai pondo para debaixo do tapete. E isso se vira uma coisa muito grande quando a gente se depara com o luto, né? Parece que vem meio que tudo junto. Então a ideia é que a gente tenha esse convite para essa coragem de olhar para dentro, né? Porque requer, é um desafio, é um trabalho. E não quer dizer que a gente vá solucionar os problemas de cara, né? Talvez seja o contrário, é realmente encarar essas questões para poder liberar isso e para que isso fique, para que esse processo seja mais leve. O processo vai existir, né? A gente fala muito no yoga isso. Não é que o mundo vai virar colorido e que vai ficar tudo bem, não. A diferença é que a gente vai lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais leve, uma forma mais coerente, mais inteligente, tendo controle das nossas emoções, né? Reconhecendo. E como é que a gente faz? Reconhece essa emoção, reconhece que ela está aqui, mas que ela não faz parte da gente. Ela é um processo do que a gente está alimentando, do que a gente está pensando, de tudo, de como é a nossa vida, da música que a gente escuta, das pessoas que a gente anda. Por isso a rede de apoio é super importante nesse processo, né? Então, ter essa inteligência de primeiro se olhar, né? Porque a gente tem essa tendência quando a gente meio que não quer encarar as questões e vai acumulando de coisas. E acaba que a gente fica com ansiedade ou com depressão, a gente vai tendendo, né, de um lado para o outro. Então, a ideia é que a gente se reúna uma vez por semana
Eu acho que até seria legal, né, Tati, talvez a gente fazer uma enquete para ver o horário, para ver qual, dar umas opções de dias, assim, para que todo mundo participe e que a gente juntos, a gente medite, a gente faça umas práticas de respirações, que são ferramentas que a gente tem, ferramentas não ancestrais, são ferramentas de muitos anos que a gente tem para aprimorar o nosso corpo e, consequentemente, passar por esse processo do luto de uma forma, passar de uma maneira mais racional, se assim a gente pode dizer, mais leve, né? Que seja Dar de uma forma. vazão. Eu acho que na real é muito isso, é tu se olhar para te conseguir aceitar aquilo, porque não é só sentimento bom que vem, né? Então, é o que eu sempre falo, as pessoas falam muito de amor, e é legal, amor é o que mantém a gente, o amor é não admitir o filho da gente ficar no passado, digamos assim. Tu quer trazer ele contigo. Mas vindo junto, ele vem muita coisa de dor, de revolta, de coisas que a gente tem que trabalhar. E eu ainda estou trabalhando muito esse lado sombra, digamos assim, que é um lado que é difícil a gente admitir para a gente mesmo, né? Que sente. Então, eu acho que a gente se trabalhar em questão de meditação, de práticas, qualquer prática integrativa em saúde, ela nos ajuda muito a encarar. Então, tu encarando aquilo, tu aceitando que faz parte, e eu acho que isso também está dentro do tabu do luto, tá? Que a gente fala muito tabu do luto, e não tem nós, enquanto pessoas que estamos vivendo, a gente não compreende profundamente o quanto é difícil. Então, por isso que muitas vezes a gente não aceita algum sentimento que venha, como raiva ou revolta, revolta contra Deus, revolta contra uma pessoa que não te ouviu, porque eu, para mim, a pessoa podia falar o que quisesse para mim, eu não me ofendo, digamos assim. Agora, se for contra alguma coisa, não me deixar falar da Helena, por exemplo, me machuca muito mais do que qualquer coisa relacionada a mim mesma, entendeu? Então, não é nem um caso de idolatria que tinham colocado aqui sobre essa questão de idolatrar um filho que morreu, não é nem esse o caso. É o caso que a única forma que a gente tem de manter esses filhos presentes na nossa história é falando deles. E as pessoas não autorizam, entendeu? Então, é como se não autorizassem a própria presença, entende? Porque é a forma deles serem presença, né? Então, a gente se autorizar e compreender o quanto é complexo e a gente tem alterações no funcionamento do cérebro, na massa do cérebro. Então, não é querer ficar melhor, não é querer passar por aquilo, entendeu? É se reconstruir verdadeiramente e aprender sobre a gente, sobre o quanto é difícil, né? Eu acho importante isso que você falou, a questão cerebral, né? Eu, no meu caso, eu fiquei com depressão pós-parto e eu estava num ambiente muito vulnerável, sem alimentação de qualidade, sem apoio médico, psicológico, num relacionamento tóxico, longe da minha cidade, longe dos meus familiares, dos meus amigos, das minhas amigas. Eu sinto que quando eu me separei do pai do meu filho, que foi assim, acho que até ele não entende a magnitude da situação que eu estava fisicamente, assim. E até hoje, por exemplo, ele não olha para mim. A gente passa, a gente mora na mesma rua, ele não olha no meu rosto. Então, isso por muito tempo machucou muito. E aí eu lembro quando a gente se separou, que eu tentava raciocinar algumas coisas e os neurônios não se conectavam. Eu sentia que não ia, eu sentia que eu estava ficando. Eu sentia que eu estava ficando burra. Eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia fazer nada direito. Tanto que agora, que eu tô me cuidando, que eu tô me alimentando, que eu tô fazendo exercício, que eu tô tudo em prol da minha mente, eu voltei a ser o que eu era antes da gestação, porque a própria gestação já deixa a gente um pouquinho mais lenta, né? A gente já põe ali toda a energia ali para gerar o bebê. E então eu lembro que quando teve essa situação que eu tentava pensar em algumas coisas e eu não era capaz, literalmente. E eu expunha isso para ele e eu era caçoada, eu era humilhada, né? Então, assim, realmente você entra num lugar que
você não tem como, você não tem condições. Você precisa de ajuda. Alguém precisa te ajudar, né? Então eu fico assim, refletindo, e para onde que eu fui? Eu fui para a meditação, porque era o recurso que eu tinha naquele momento, né? A meditação é uma ferramenta gratuita, que você não precisa de nada a não ser silenciar, fechar os olhos. E focar na tua respiração. Sim. Então a gente tá dando essa meu também. Pois aqui deu um aviso de microfone. Então acaba, agora parou. Então acaba que a gente Ó, meu precisa de liga aqui, ele ajuda, dá. Eu acho que é erro do Instagram, eu acho. né? Viu? Acaba que a gente precisa recorrer à ajuda. Eu acho que isso é importante. A gente tem essa consciência que a gente não vai conseguir sozinho, que tá tudo bem. A gente não precisa dar conta disso sozinho. Não é. A gente vive em comunidade e sociedade justamente para isso, para que a gente possa se ajudar, né? E o yoga ele traz essa ferramenta de muito aperfeiçoar o indivíduo. É que é um debate que eu tenho com as minhas amigas, mas para que é o de aperfeiçoar o indivíduo? Para que a gente possa comungar com o outro. Não existe. É fácil você ir para uma montanha lá no Himalaia e se isolar num lugar e ser um ser humano ok. O grande desafio é você conviver com as pessoas, né? A ideia é essa. Então, quando a gente fala, daí no caso entra a lei, entra toda a burocracia que é em torno disso, eu acredito que é dever do Estado preparar a sociedade para que a sociedade receba essa pessoa, né? Esse multado. Eu, por exemplo, na situação da maternidade, quando eu cheguei, eu tive a notícia, aí eu entrei num limbo, sei lá quanto tempo eu fiquei e eu voltei, tá? O que eu preciso fazer? Eu não posso simplesmente ir para casa. Meu filho tá aqui, ele precisa sair da minha barriga, né? A médica me deu um papel e falou, ó, você precisa pedir a indução do parto. Cara, naquele processo, eu estava com o papel na minha mão, saí pela catraca do hospital, sentei na recepção, sozinha, esperei uma atendente me chamar, tipo, dei entrada, entrei de volta. É uma coisa assim, é desumano isso, assim, sabe? E a gente fala, Marcela, que não tem como preparar os pais para isso. Então, não tem como fazer um trabalho prévio, digamos assim, com os pais. Não tem como a gente preparar, por exemplo, fazer um trabalho com gestante para que ela saiba que ela pode perder e como ela agir quando perder, entende? Porque não tem como tu preparar uma pessoa para isso. Mas tem como tu preparar os profissionais de saúde para que eles cuidem de uma forma compassiva. Então, o que, que a gente fala? A gente não pode pedir, porque empatia é isso. Tu precisa compreender que existem dois lados lá, naquele momento. Dois lados é A e B, polarização. Não é bem isso, mas são duas pessoas, digamos assim. Existe a pessoa que está perdendo o filho e a pessoa que está cuidando, no papel de cuidar desta pessoa que está perdendo um filho. Então, ambos precisam ter as suas experiências vistas, né? Então a gente está perdendo, óbvio que se for medir a pior experiência é a nossa, porque nós estamos perdendo uma pessoa que é muito amada. Mas aquele profissional de saúde, ele está exposto diariamente ao sofrimento das pessoas. Então, ele precisa ter um lugar de cuidado, ele tem que ter as ferramentas para que ele, a partir dali, tenha um cuidado. Então, empatia para profissional de saúde não funcionaria. Se ele se colocasse no lugar de toda pessoa que está em sofrimento, ele não conseguiria trabalhar. Entendeu? É humanamente impossível. E aí, o que que a gente, a partir de falas da doutora Maria Helena, tá? Então, não é que a gente constrói tudo sozinho, a gente aprende muito ao longo de muito tempo com muitas pessoas. A própria doutora Maria Helena, acho que já tem mais de 30 anos que estuda luto, então agregam muito, né, para tudo isso. E aí ela falou isso, cuidado compassivo. Tem que se olhar de uma forma respeitosa a experiência dessas pessoas, compreender o que está acontecendo ali, o impacto que aquilo tem e ter uma atitude a partir dali, uma atitude de cuidado, entendeu? Então não é se colocar no lugar daquele pai e daquela mãe que estão perdendo, porque a pessoa vai ficar paralisada. Ela não vai conseguir fazer nada, criar nada a partir daquilo de cuidado.
Ela precisa compreender que aquele pai e aquela mãe estão perdendo um filho, indiferente se ele está com 8 meses de gestação, com 8 anos ou com 40 anos, entendeu? E a partir daquilo, oferecer uma experiência respeitosa de acolhimento. Nada do que vai dizer vai diminuir a dor. Agora, se disser coisas desrespeitosas, vai ter adicional de dor. Então pode ser uma frase, pode ser um olhar, pode ser uma exposição de muitas pessoas circulando, sabe? Então é um momento de extremo cuidado porque a gente está vulnerável, tu tá muito exposto, sabe? Eu sinto assim, quando eu escuto os pais falarem, é como se a gente tivesse, é o que tu falou, aberto, sabe? É uma coisa que tu vai relembrar 1000 vezes e tu vai voltar lá 1000 vezes. Então, eu mesma recebi a notícia no corredor. Todo o desespero que se seguiu a partir dali, todo mundo viu. Eu fico pensando, se eu estiver na rua um dia, no mercado aqui na minha cidade, e alguém chegar e dizer, eu vi a hora que tu recebeu a notícia lá da tua filha, sabe? Porque eu dei todas as roupas no centro obstétrico e isso não sei porque eu tomei essa atitude, mas são atitudes tomadas, né? Então, a única coisa que eu senti no momento, uma das coisas que para mim ainda é muito nítido, eu sentia muita raiva, sabe? Além de toda a dor, é um misturado de coisas que eu não consigo nem colocar em palavra até hoje, 11 anos depois, né? Então, eu nunca mais queria ver um bebê na minha vida. Eu falei, eu nunca mais quero engravidar, eu nunca mais quero ter outro bebê, eu nunca mais quero ver bebê na minha vida, assim, eu nem o B de bebê. Eu peguei as coisas da Helena e eu doei tudo na maternidade, no momento que ela morreu. Subi, fui no Eu, céu e Tati, doei. eu até hoje não consigo viver. Pois é, Quando, entendeu? E aí eu e ainda quando eu olho, eu vejo a mãozinha, eu caio no chão, assim, é um desespero. É uma construção, né? Porque eu acho que a gente tem que. As pessoas têm que ter noção de que a gente. Se elas não sabem fazer, a gente não sabe. Né? Se elas não exatamente. sabem a gente não sabe agir também. E Então, assim, Marcela, eu me senti um monstro de eu não conseguir olhar bebê. E por esses sentimentos. Mas na realidade não é sobre aquele bebê ou sobre aquela mãe, é sobre tudo que eu sinto de dor ao ver todo o gatilho que aquilo é para mim, entendeu? Então foi outra construção para mim aprender. E aí qual é o medo? Eu tava falando em algum local e uma pessoa me falou assim: "Eu recebi as coisas lá no centro obstétrico quando tu foi doar as coisas da Helena, fui eu que recebi. E eu lembro bem do teu rosto. Então eu fiquei me perguntando, de repente, se essa pessoa tivesse um preparo, porque hoje eu me arrependo, 70% das roupas que a Helena usou, eu doei aquele dia, porque ela era muito novinha. E eu tinha muito pouquinha coisa. Então, praticamente tudo que tocou a pele da minha filha foi doado. Se aquela pessoa lá do centro obstétrico tivesse noção disso, tivesse noção da importância que tem uma roupinha que pegou na pele dela, quem sabe essa pessoa tivesse guardado. E eu mas tivesse a oportunidade de voltar e buscar, entendeu? Então eu eu tive acho a que o preparo situação, do profissional é para isso. por exemplo, com a assistente social lá. Consegue contar para o microfone um pouquinho? Acho que. Quando eu soube da notícia, ela veio pedindo para eu fazer autópsia do corpo do Antônio, porque era importante para eu saber o que aconteceu e tal. E eu não quis, eu não aceitei. Isso que eu estava no começo do trabalho de parto, então eu estava um pouco lúcida ainda. Aí, sei lá, umas 5, 4 horas depois ela apareceu de novo. E eu daí já estava assim, naquele êxtase. Ela, não, porque é importante, porque você tem que fazer autópsia, porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E eu assim, nem sei, eu assinei. Nem lembro de eu ter assinado. E aí eu lembro que quando o Antônio nasceu, que eu queria pegar ele no colo sem pano, e a enfermeira não deixou, enrolou ele todo num pano, porque ele tinha que ir sem toque para autópsia, e eu queria tocar no meu filho, eu queria sentir ele no meu corpo, eu não pude fazer isso. Tanto que quando eu fui velar ele, eu pedi pro caixão ser fechado, porque eu não queria, eu nem sei como é que funciona a autópsia, mas eu não queria que ninguém visse ele de alguma outra maneira que não fosse inteiro. E isso me machucou muito, por muitos meses, eu imaginar que o corpinho do meu filho foi aberto. E eu não queria isso. Era uma escolha minha.
E a assistente social não respeitou a minha escolha, por achar que para ela, para a lei, ou sei lá, era importante. Sabe? Então foi assim uma violação muito forte. Foi uma coisa muito séria que aconteceu, né? É até assim, tem várias questões de decisões, então não só da autópsia, eu também, tá? Quando o médico me perguntou pra mim, para ver o quanto não é racional, porque eu pensei isso, eu não quero que cortem minha filha. Então, na realidade, eu compreendo a equipe, porque eles precisam saber o que aconteceu para que evite futuras perdas, entendeu? Então, eu compreendo a equipe, mas ao mesmo tempo existe uma falha na comunicação. Só um minutinho. É, o meu pequenininho é terrível. E aí, eu quis fazer em casa, hoje tá muito frio, eu faço em outro lugar, mas tá muito frio lá, daí eu não pude ir lá. E aí, pra mim foi uma. Eles não fizeram a autópsia, mas depois, hoje, quando eu engravidei do Elano e tudo, eu olho pra trás, eu não fiz exames pra descobrir o porquê que a Helena morreu. Um ano depois eu tava grávida do Elano, a gente fez todo o pré-natal, porque eu não sou irresponsável. Então, às vezes, quando tu fala assim, eu não quis fazer autópsia, parece que, tipo, tu não pensou nas gestações futuras, passa uma coisa de tu ser irresponsável com as outras gestações. Não é isso, é que o momento é tão extremo. E para mim a violação é tão extrema quando falam autópsia, sabe? Que eu não consegui. Eu não consegui. Então é como a via de parto. Então as pessoas falam assim, Sim. mas eu não queria ter parto natural, eu queria ter um parto cesárea ou cesariana, eu falo cesariana, não sei qual é o termo correto. Mas a profissional achou que era melhor um parto natural. Então eu entendo que o parto natural é melhor porque tu vai poder engravidar mais vezes, digamos assim, porque o cesariano é 3 que tu pode fazer. E pro corpo, biologicamente, se recupera melhor num parto natural. Então eu entendo a importância do parto natural. Ao mesmo tempo, eu entendo uma mãe que fala: eu não quero passar por tudo isso, eu quero fazer uma cesariana, pode me sedar e vamos fazer tudo isso de uma vez, porque eu quero ir para minha casa e eu quero que tudo isso termine de uma vez. Esta é a escolha que tem que ser dada. O parto natural é assim, assim, assim. Nem que a gente não raciocine na hora, porque a gente precisa compreender a dificuldade da equipe, porque eles estão falando com a gente, mas o cérebro da gente está parado. Entendeu? Porque o choque é tão grande, porque é igual tu enfiar o dedo na tomada, assim, ó, buzz, fritou, tu não consegue tomar uma decisão racional. A gente vai tomar a melhor decisão que a gente conseguir naquele momento. Só que a gente precisa confiar na autonomia desses pais. Porque quando eles voltarem lá, quando a gente voltar lá, a gente tem que se sentir respeitado e se sentir informado ao ponto de ter uma autonomia mínima de escolha. Então, assim, o teu filho ele tá sem vida. Se tu optar pelo parto natural, vai ter esse ponto que vai te ajudar, esse ponto que não vai te ajudar. No parto cesárea, isso. Porque nem é bom e ruim. Porque não é nem um caso de bom ou ruim. Mas ele é indicado por isso, e não indicado por isso. Então eu acho que seria nesse ponto que deveria ser informado. A lactação. Se você secar seu leite, optar por secar seu leite, esse é o que pode te ajudar, isso e isso prejudicar. Se tu optar por doar o teu leite, os bebês estão sempre precisando de leite. Eu não sabia, o meu leite foi tudo fora. Eu não doei, ele secou. Quem sabe eu Mas quisesse doar. quando foi, foi imposto o parto normal para mim, né? Que, ok. Aí quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu chamei a médica que eu queria uma cesariana. Porque eu pensava, eu não vou passar por toda essa dor para não ter uma filha. Tá, aí vinha a enfermeira e me explicava a importância. Tá, eu ia lá, ficava mais umas horas. Aí eu ia lá, morria de dor, pedia de novo. Aí vinha a enfermeira e me explicava a importância. Elas foram bem legais nesse ponto, assim. Eu pedi 3 vezes, e as 3 vezes elas vinham e falavam, olha, é importante por conta disso, porque o teu corpo vai receber o processo, você vai ter uma futura gestação mais saudável, para o teu processo de luto é importante, mas realmente a gente está numa ebulição, ainda mais imagina, eu em trabalho de parto e ainda lidando com tudo aquilo. Então, sim, Marcela, se eu tivesse feito uma cesariana, eu
me arrependido completamente, porque não ia ter visto o meu filho, não ia ter vivido aquilo, mas na questão do leite, não me perguntaram. Logo depois do parto, elas já me aplicaram uma injeção e já me deram comprimido para o meu leite secar, não foi uma escolha. Então é realmente isso, a gente, para mim a palavra é profissionalizar as pessoas que já deveriam estar profissionalizadas, porque se a gente for pegar dados, isso é uma coisa que não é de hoje, né? Que já acontece há muito tempo, tem muitas famílias já passando por esses processos. Então, essa é uma pauta mais do que urgente, assim, ao meu ver, sabe? Porque o Estado ele tem o compromisso de entregar uma sociedade sadia. E a gente, se for pensar a nível social, o desequilíbrio que isso gera num ser humano, isso é muito grave, né? Então a gente precisa estar amparado. Então, hoje eu entendo, por exemplo, o meu leite secou completamente, eu fazia compressa pro leite, eu não tive a opção de dar leite para outros bebês, assim, então fica aqui uma coisa assim que parece que tá todo mundo meio que não sabendo o que fazer, né? É que tá mecânico. Qual é o problema? Quando a gente vai falar no hospital e ele me diz assim, a equipe me fala, ai, mas a gente escreve uma carta para esses pais, a gente bota medida, o pezinho é bonito, é lindo, na realidade é muito melhor do que nada. Mas o que a gente precisa fazer ainda vai muito além disso. Vai sobre o que a gente precisa trabalhar é a visão que se tem sobre um filho que morreu, indiferente da idade, mas sobretudo nos primeiros dias de vida ou na gestação. Então, esse filho ele é importante, ele é um ser e ele merece respeito e não ser colocado, por exemplo, dentro de uma luva e descartado, como fazem às vezes. Entendeu? Porque Então, tem um sentimento envolvido, né? Acho que é sobre isso. A e Rita, aí. depois que eu falou aqui, fala-se tudo no atendimento mitigado, mas esse é o atendimento, são muitas gestações de partes que dão certo. Realmente Porque é eu uma senti lacuna. É uma lacuna. Quando fala, como se no centro obstétrico não morresse bebê, sabe? Então, assim, quando tu fala, as pessoas parecem que é um assunto que ninguém nunca ouviu nos hospitais. E acontece todo dia. Só que ele acontece batido. E uma profissional me falou, é que acontece tanta coisa num centro obstétrico e quando eu visitei realmente os profissionais muito, muito, muito sobrecarregado, entendeu? Que aquela mãe que está no processo de curetagem do bebê que morreu com 8 semanas de gestação, ela não é vista. Porque tem outras 3, 4 que o nenê tá nascendo e que tu tem que medir pressão, que tu tem isso e aquilo e aquele outro. Então, passa vida, desapercebido. eles acabam dando mais importância para as vidas, no caso, né? E aí que tem que pensar na equipe, então, para aquilo, né? Para outra questão, né? Não é sensibilizar, Marcela. Na realidade, as pessoas não têm noção. Quando a gente vai falar com um profissional, muitos desses profissionais pensam como se fosse a primeira vez que ouviram falar. Porque na realidade aquilo é tão corrido que tão protocolo, 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 protocolo. Por isso que eu falo que não é só um protocolo. A gente atender um pai e mãe que perdeu filho, ou receber na sociedade, ou receber no hospital, não é só protocolos, não é só receita, receita, diga isso, faça aquilo. É uma visão que a gente tem que desconstruir, entendeu? Para depois reconstruir. E que na realidade é simples. Ele é um filho, tanto socialmente quanto no hospital. Se visse assim um filho que morreu, seria mais fácil. 20 anos depois eu falar, morreu faz 20 anos, ok, se meu filho tivesse com 20 anos eu ia falar dele. Mas ao mesmo tempo é uma desconstrução muito difícil de ser feita. Porque as pessoas têm a ideia que a gente falar só dói. E não é só dói, é através da fala que a gente mantém eles junto, né? Então, são muitas coisas ainda para ser feitas. E por isso a importância de se abrir um espaço, é porque eu estou cuidando a hora aqui, da gente se abrir um espaço como o que tu está propondo abrir, e que eu até te agradeço já, Marcela, em nome dos pais e mães que tu se preocupa, né, em levar contigo nessa construção. Eu acho legal porque eu sou uma pessoa que estou fazendo essa proposta e que entende o que é, né? Acho que é diferente. Então,
Eu carrego comigo isso, essa história do meu filho, e eu falo muito que eu não perdi um filho, eu ganhei um filho. Então, o Antônio, ele me trouxe esse olhar para que com as minhas ferramentas, com o meu trabalho como assistente social e aí usando o yoga como uma ferramenta, para que a gente possa passar por esse processo e encarar a vida com, com mais leveza. Eu acho que a ideia é essa, assim. A dor vai existir, o luto vai existir, então que a gente possa ressignificar o sabor do alimento, o sol que bate no nosso rosto, porque a gente que passa, a gente sabe que a gente perde o prazer de tudo, né? Então a gente devagarinho, a gente trazer o alto da vida em si e ter esperança em nós de novo, né? E que a gente consiga carregar esse amor para os nossos filhos e consiga expor isso para o mundo de uma forma bonita, para que as pessoas entendam que não é só dor, é muito mais do que isso, né? É amor. Acho que a ideia é essa, né? Sim. E manter eles de alguma forma, né? Não mostrar para a sociedade, digamos assim, que esses filhos não é porque morreram que eles não existem mais. De alguma forma eles existem através da gente, através da nossa história, através de tudo que a gente sente por eles, né? Então eles não ficaram no passado. E aí eu quero falar para quem acompanhou a live aqui, agradecer de ter acompanhado e falar que as datas com a Marcela a gente vai publicar aqui e vai ser através do Instagram da Long e da Marcela, né, Marcela? Mas a gente publica aqui certinho, tanto as datas, horários e por onde vai ser. E te agradeço, deixo um abração e desejo de muita luz para todos os nossos filhos, onde eles estiverem, dependendo da espiritualidade de cada um. Amém. Eu acho Então, que um a gente beijo. pode fazer uma janelinha e depois volta 2 dias ali, e aí a gente começa a trabalhar nessa jornada aí. É isso aí. Vai ter votação, então, nos stories. Eu coloco ali daí. Tá? Brigadão pela lembrança e obrigado. Boa tarde para todo mundo. Tchau, Marcelo. Tchau, beijo. Beijo.